os presentes que, se possível, se coloquem em pé. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Para fazer a leitura de um texto bíblico, convido o nobre vereador Chico Caiana. Salmos, capítulo 32. Feliz é aquele que tem os seus erros perdoados e os seus pecados apagados. Feliz é aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto sofrer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei os meus erros ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode te encontrar. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu refúgio, tu me preservas das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei, eu ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu aconselharei e cuidarei de você. Não sejas como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freio e rédea, caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegram-se no Senhor e louvem você que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Palavra do Senhor. Abrindo o pequeno expediente da nossa sessão, solicito ao primeiro secretário, vereador Tenente Edson Luiz, que faça a leitura da ata da sessão solene realizada em 7 de agosto. Ata da sessão da Câmara Municipal de Maringá. Aos 7 dias do mês de agosto de 2014, reuniu-se em caráter ordinário, em caráter solene, a Câmara Municipal de Estado do Paraná para a entrega do título de cidadão benemérito de Maringá ao senhor Geraldo Bittencourt de Lima, com a presença de 7 vereadores. Às 18h30, o senhor presidente declarou aberta a sessão, iniciando todos em pé com a invocação. Sob a proteção de Deus, iniciemos os nossos trabalhos. A convite do senhor presidente, o vereador Carlos Marius efetuou a leitura do texto bíblico. Logo após, ouviu-se o hino nacional. Ato contínuo, o primeiro secretário fez a leitura do contido na Lei 9.688 de 2014. Na sequência, o primeiro secretário procedeu à leitura do contido no título de Cidadania Benemérita de Maringá, objeto da citada lei. Para oficializar a entrega do título de Cidadania Benemérita de Maringá ao homenageado, o senhor presidente convidou o vice-prefeito municipal, senhor Cláudio Ferdinandi, juntamente com o autor da proposta, vereador Mário Ferri. A seguir, a vereadora Marli Martim Silva fez a entrega de um buquê de flores para a filha do homenageado. Ato contínuo, o senhor presidente blanqueou a palavra ao autor da proposta, vereador Mário Ferri, para saudar o homenageado, em nome do Poder Executivo Municipal. Fez uso da palavra o vice-prefeito, senhor Cláudio Ferdinandi. Em seguida, o homenageado, senhor Geraldo Bittencourt de Lima, registrou seus agradecimentos. Concluídas as manifestações, o senhor presidente pediu aos presentes para que se colocassem em pé, a fim de ouvir o hino a Maringá. Ato contínuo, o senhor presidente agradeceu a todos os presentes e aos que, direto ou indiretamente,
colaboraram para o êxito deste evento solene, declarando encerrada a sessão, determinando fosse lavrada esta ata, que depois de lida e aprovada na forma regimental, será assinada pelos senhores presidente e primeiro secretário. Está em discussão a ata da sessão. Não há oradores. Em votação. Aproveitar a oportunidade e agradecer a presença do Amaral, o Hermínio Alexandre do Amaral, do Sindicato dos Trabalhadores, dos Condutores de Ônibus, os motoristas de ônibus da nossa cidade. Muito obrigado pela sua presença. Em votação a ata. Já foi. 10 votos favoráveis. Declaro aprovada a ata da sessão realizada em 7 de agosto de 2014. Dando continuidade, solicito ao primeiro secretário que efetue a leitura do sumário do expediente recebido. Sumário dos projetos de lei. Projeto de lei complementar protocolado sob o número 5.439. Autores: vereador Luiz Pereira, vereador Ulisses Maia. Altera a redação da lei complementar número 735/2008, que dispõe sobre a concessão de isenções, reduções e demais formas de benefícios relativos ao pagamento de tributos municipais, assim como define critérios para sua concessão. Sumário das indicações. Indicação número 1244. Autor: vereador Jones Dark. Sugerindo a execução de reperfilagem na Avenida Osíris Stengel Guimarães, no trecho compreendido entre as avenidas dos Palmares e Guaiapó, no Jardim Liberdade. Indicação número 1316, autor: vereadora Carmen Inocente. Sugerindo a implantação de sinalização horizontal de trânsito, indicando a existência de ponto de ônibus na Avenida Tuiuti, defronte do Centro Comunitário Sérgio Dali Luque, no Jardim Piatã. Indicação número 1408, autor: vereador Luizinho Gari, sugerindo a aquisição de um aparelho de raio-x para cada uma das unidades básicas de saúde de grande porte existente no município. Indicação número 1424, autor: vereador Luizinho Gari, sugerindo o fornecimento de alimentação aos servidores públicos municipais que atuam na coleta do lixo, tanto os que laboram no período noturno como os que trabalham no período diurno. Indicação número 1440, autor: vereador da Silva, sugerindo a implantação de faixa de segurança elevada para pedestres na Avenida Dr. Alexandre Rasgulaef, no cruzamento com a Rua Colômbia, no Jardim Alvorada. Indicação número 1443, autor: vereador da Silva, sugerindo a implantação de semáforos ao redor da Praça Farroupilha, localizado na Avenida Pedro Taques, no cruzamento com a Avenida Dr. Alexandre Rasgulaef, no Jardim Alvorada. Indicação número 1652, autor: vereador Luizinho Gari, sugerindo a aquisição de máquinas varredoras mecânicas em número não inferior a 10 para contribuir com a limpeza das vias públicas do município, especialmente nos bairros localizados fora da área central da cidade. Indicação número 1436, 1441, 1444, 1446, 1484, 1488, 1489, 1491, 1493, 1513 e 1638. Autor: vereador da Silva. Indicação 1374, 1379, 1394, 1431, 1507 e 1535. Autor: vereador Luizinho Gari. Sumário dos requerimentos. Requerimento número 1266, autora: vereadora Carmen Inocente, solicitando ao prefeito municipal que informe esta Casa de Leis se há previsão para a implantação de uma academia da primeira idade no espaço da Juventude Brinco da Vila, e, em caso positivo, decline a data prevista para essa finalidade. Requerimento número 1331, autor: vereador Luizinho Gari, solicitando ao prefeito municipal que informe a esta Casa de Leis se há previsão para o prolongamento da Avenida Franklin Delano Roosevelt, inclusive com a transposição de rios e córregos nos locais onde houver necessidade, com a finalidade de proporcionar a ligação entre os bairros Jardim São Francisco e Jardim Alvorada. Caso positivo, decline a data prevista para essa finalidade.
Sumário dos expedientes recebidos diversos. Ofícios número 3.544, 3.855, 3.861, A 3.863, 3.865, A 3.867, 3.869, A 3.872, 3.875, 3.877, 3.878, 3.881, A 3.885, 3.890, A 3.895, 3.897, A 3.899, 3.901, 3.903, 3.904, 3.914, A 3.918, 3.920, A 3.922, 3.946, A 3.950, 3.952, 3.955, 3.957, 3.959, 3.966, A 3.968, 3.970, 3.977, 3.978 a 3.997, 2014. Do secretário municipal de gestão, José Luiz Bolfo. Encerrada a leitura do sumário do expediente recebido, abrimos nesse momento as inscrições para os pronunciamentos dos senhores vereadores. Doutor Saboia. Vereadores inscritos: Humberto Henrique, Chico Caiana e Carlos Mariucci. Doutor Manuel estava fora do sistema? Deseja não, né? Saboia também não. Então, iniciando pelo vereador Humberto Henrique. Vereador Chico Caiana. Vereador Carlos Mariucci. Boa noite, boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara e pela internet. Aliás, o público presente, aí eu estou vendo o Júlio, o professor Júlio, o Somário, o Marcos, o professor Marcos Matos, o Gustavo, Francisco, Verre. Muito obrigado pela presença. Eu estou vendo lá em cima, parece que a assistente social, a nossa querida amiga, está lá também, mudou um pouco o visual. Nós, hoje, encerramos, aqui, né, então, essa sessão, dessa etapa da minha vida, ou como legislativo, a gente espera em breve estar aqui de volta, mas eu acho que hoje encerra. Então eu queria só dizer que ser vereador em Maringá, para mim, é uma missão, para todos nós uma missão. Hoje encerra uma etapa, mas não encerra a missão. Essa etapa que foi interrompida pelo ineficiente modelo eleitoral que temos hoje. Por isso defendo, continuarei lutando, estou lutando, continuarei lutando para que a gente tenha uma verdadeira reforma política. E depois uma reforma judiciária. Acho que isso é necessário. Falando da necessidade, né, dessa reforma judiciária, dessa reforma política, a gente pode ampliar aí em outras reformas extremamente importantes, mas agora diretamente nessa questão. Nós, os vereadores, todos nós, de maneira legítima, aqueles que entraram também ocupando esse espaço deixado por nós, mas ao mesmo tempo, e tudo isso, aliás, todos de forma muito legítima, mas aí traz o transtorno, né, por causa desse modelo arcaico do sistema político. Por isso, eu peço a cada um dos vereadores, a cada uma das vereadoras, a todo o público presente, um empenho na coleta de assinatura da proposta de iniciativa popular, mas pedindo também aos parlamentares, a qual cada um aqui tem contato, para essa reforma política seja realmente colocada na pauta
nesses próximos anos. Eu gostaria de agradecer, começar, né, agradecendo a família. Meu filho está por aí, hoje o Emar, está lá em cima no gabinete. Estou vendo ali o Baianinho, que vem para homenagem de maneira muito justa que vamos fazer a ele, né, através do projeto de lei. Então, com certeza. Então, eu acho que sem mesmo nem pestanejar, a equipe que trabalhou comigo nesse período, ali o presidente, deixa no final a gente agradecer, mas eu acho que vale a pena só lembrar. Eu acho que eu não poderia, aliás, as coisas que nós alcançamos, aquilo que nós fizemos, foi uma equipe, e o Marcos, a Sônia, o Gustavo, o Everton. Então acho que isso tudo vale a pena, e eu vou estar lembrando agora, no final, no grande expediente, pretendo fazer uma pequena prestação de contas, vou pedir a paciência dos vereadores, mas para mim é importante isso. E eu acho assim, não vou nem entrar, e até vou atender aí o pedido do presidente, mas a importância desses 22 meses que estivemos aqui, a importância para mim, e espero ter podido, eu acredito fiamente que contribuir com uma boa discussão aqui na Câmara e para o bem da cidade de Maringá. Eu acho que nessa prestação de conta final, a gente vai ter um outro momento ainda importante para isso, mas eu nesse momento agora agradecer realmente a cada um e a cada uma que pôde contribuir e que... Senhor presidente. Por isso, muito obrigado a todos e a todas, e vamos nessa sessão, temos aí alguns projetos, algumas situações aí, nós temos a questão da homenagem ao Baianinho e outras situações, mas nesse momento, o nosso muito obrigado a todos. Assim que terminarmos a ordem do dia, antes do grande expediente, nós concedemos aí tempo indeterminado para que o senhor possa fazer o seu pronunciamento. Período da ordem do dia. Antes, porém, suspendemos a sessão por alguns minutos. Convido os vereadores para uma rápida reunião aqui na mesa.
Estão reabertos os trabalhos. Peço ao primeiro secretário que efetue a leitura do item primeiro. Peço ao vice-presidente Luciano Brito que assuma a direção dos trabalhos e ao primeiro secretário a leitura do item primeiro. Veto número 955, 2014, total. Ao projeto de lei número 9.860, de autoria dos vereadores Ulisses Maia e Carlos Mariucci, que institui o programa IPTU Verde no município de Maringá. Em discussão, o veto. Vereador Carlos Mariucci e vereador Chico Caiana. Com a palavra, nobre vereador Carlos Mariucci. Senhor presidente, peço licença para falar daqui mesmo. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, muito obrigado aí aos amigos que trouxeram aí uma faixa. Obrigado mesmo. Com relação ao veto, eu peço aí a derrubada do veto, o voto não para o veto do IPTU Verde. Eu acho que é um grande, nós já discutimos muito isso quando foi para a aprovação da lei, eu tive aí a grande maioria da votação na aprovação, acho que foi unanimidade na época, não me lembro do número de voto, mas eu só venho aqui pedir, com muito respeito, o voto de cada um e cada uma contrário a esse veto, até pela questão pedagógica da questão ambiental. Acho que é um momento que estamos refletindo a questão aí. Esse projeto do IPTU Verde, ele mexe no orçamento, o que se altera no orçamento do município não chega eu não vou saber dizer aqui números, mas é mínimo, e o alcance do projeto, não só pedagogicamente, não só na questão ambiental, mas também na mudança de conceito. Então, por isso, cada um dos vereadores, vereadoras já analisaram, já viram, nós já fizemos o pedido pessoalmente, e eu peço aqui que possam votar contrário ao veto, para que a gente possa implantar nessa cidade realmente o IPTU Verde e que dê conta. Nós temos também hoje, em segunda votação, um projeto do Tenente Edson que vai nessa linha. Eu acho que é isso que nós precisamos, e essa é uma maneira de nós transformarmos a nossa cidade, que já é maravilhosa, a nossa cidade que já tem um planejamento extraordinário. Se nós conseguirmos trabalhar a questão ambiental de maneira correta, aí sim nós vamos dar exemplo para o Brasil. Muito obrigado. E só concluindo então, olha ali, Carlos Mariucci, parabéns por lutar por uma Maringá mais justa e participativa. Muito obrigado aos meus amigos que vieram e trouxeram. Muito obrigado. Eu vi aí também o Amaral, do sindicato dos transportes, dos trabalhadores dos transportes, dos motoristas, né, de ônibus. Foi uma luta extraordinária com a questão da proibição da dupla função, e eu fiquei sabendo hoje que também começa a se avançar na questão da dupla pegada, que nós já discutimos tanto, o mal que faz ao trabalhador e à trabalhadora, e eu vi, através do Amaral, que nós já conquistamos, pelo menos nos finais de semana, e feriado, a proibição dessa dupla pegada. Espero, num futuro bem próximo, nós conquistarmos o amplo em todos os dias. Muito obrigado. Pois não, excelência. Não havendo mais oradores, aliás, o vereador Chico Caiano declina. Não havendo mais oradores inscritos para o uso da palavra, o veto está em votação. Os favoráveis à permanência do veto digitam sim,
E os contrários, não. Um voto favorável e 14 votos contrários. Declaro derrubado o veto número 955, de autoria do Executivo, referente à Lei 9.860, de autoria dos nobres vereadores Ulisses Maia e Carlos Marius, que institui o programa do IPTU Verde no município de Maringá. Item segundo. Projeto de Lei 13.323, de autoria do vereador Belino Bravin, alterando a redação da Lei 3.473, de 1993, que autoriza a concessão do direito real de uso de lote de terras à Associação de Pessoas da Terceira Idade e Idosos de Maringá. O projeto de lei está em discussão. Não há oradores. Não havendo oradores inscritos, o projeto de lei está em votação. Doze votos favoráveis. Declaro aprovado o projeto de lei 13.323, de autoria do nobre vereador Belino Bravin. Item terceiro. Projeto de lei número 13.324, de autoria do vereador Belino Bravin Filho, revogando a lei número 9.612 e dando outras providências. O projeto de lei está em discussão. Não há oradores. Não havendo oradores inscritos para a discussão da matéria, o projeto de lei está em votação. Quatorze votos, presidente. Declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei número 13.324, de autoria do nobre vereador Belino Bravin. Item quarto. Projeto de lei número 13.325, 2014, de autoria do vereador Tenente Edson Luiz, dispondo sobre a proibição do uso de água tratada, canalizada na varrição de calçadas ou passeios públicos com mangueiras ou máquina de lavar a jato no âmbito do município de Maringá. O projeto de lei está em discussão. Vereador Edson Luiz. Com a palavra, o vereador autor da matéria, nobre vereador Tenente Edson Luiz. Excelentíssimo senhor presidente, nobre vereador, vereadoras, senhoras e senhores presentes nesta sessão, aquele que nos acompanha pela TV Câmara, canal 16, o nosso boa tarde. Senhor presidente, pedi a palavra para fazer menção ao nosso projeto, que fora apresentado na sessão da última terça-feira, e como o tempo já estava escasso, não foi possível fazer uma explanação e explicação do porquê desse projeto. Esse projeto, senhoras e senhores, ele vem de encontro a uma necessidade que nós temos de agir preventivamente, doutor Saboia, preservando a água em que ainda temos. É sabido pelos meios de comunicação que São Paulo está chegando ao caos com a falta de água e sem previsão de recuperar os leitos dos rios. Ou seja, a seca lá é muito grande. E vale lembrar a todos os presentes e também os cidadãos maringaenses que em 2010 nós tivemos uma baixa considerável no rio que nós coletamos água, que é o rio Pirapó. Aquela época, nós tivemos em vários bairros de Maringá racionamento de água. E muitos reclamaram daquele momento. Se nós não agirmos de forma preventiva, que é o que a lei estabelece, de forma consciente, se nós não sensibilizarmos os nossos moradores de Maringá, em breve nós poderemos estar na mesma situação. Retornar àquele fato ocorrido em 2010, bem como está na situação em que se encontra hoje o nosso estado vizinho, São Paulo. O que nós queremos com o projeto de lei
é trabalhar preventivamente, ou seja, é fazer com que aquelas pessoas que possuem, que têm o hábito de varrer as calçadas, vereador Leisenha, com água potável, água de consumo humano, que ele o faça de forma diferente. Que primeiro se faça a varreção com vassouras ou qualquer outro equipamento e somente depois é que se efetue a lavagem dessas calçadas. É sabido que, caso seja feito isso, ou aqueles que fazem isso, alcançam a economia de praticamente 50%. E nós não podemos nos dar o luxo de estar aí desperdiçando a água tratada. E também já foi aprovado por essa Casa de Leis e volta aqui também a reforçar o incentivo para que as empresas e também as residências procurem se adequar e estabelecer as cisternas. Hoje, vários conhecidos nossos, vários amigos, estão fazendo com que na sua casa tenha uma cisterna. Porque nada melhor do que nós aproveitarmos as águas das chuvas para que seja utilizada para esse fim, para limpeza, para varredura e até mesmo em alguns casos estão utilizando até mesmo para as descargas dos banheiros. Então, formas de conscientizar nós temos. Aí nos perguntaram qual que é a sanção. É que nós estamos tão acostumados a que se tenha multa nas leis, que me parece que todo mundo, quando sai uma lei, ele quer que tenha multa. Eu quero crer, vereadora Márcia, e quero acreditar que os cidadãos maringaenses vai somar os esforços, vai unir os esforços conosco, para que nós possamos fazer com que essa lei atinja o seu objetivo. Porque sabemos que muitos em Maringá fazem esse tipo de ação. Varrem a calçada com a água potável, seja com as mangueiras, ou seja até mesmo com os equipamentos de lava-jato ou essas máquinas a jato. Então, eu peço mais uma vez o apoio de todos os senhores para que vote, como nós tivemos na primeira discussão, 14 votos, que nessa nós possamos novamente ter esses votos e demonstrar que não é só multando que se muda, que se conscientiza e que se sensibiliza. Também um trabalho de conscientização é possível através de uma lei. E muitos questionamentos foram feitos, muitos apoiados, e teve um questionamento muito interessante que vários munícipes maringaenses têm nos feito e acredito que já fez para os nobres vereadores. Um dos questionamentos foi que se existe uma taxa de 10 metros cúbicos por residência. Se você gasta somente 5, é justo pagar os 10? Eu considero que não é justo e deveria ser alterado. Mas esta é uma lei estadual. Então eu digo a todos os munícipes de Maringá que é possível nós entrarmos nessa demanda. De que forma? O ano que vem, doutor Manuel, vai ser revisto o contrato da Sanepar. E se vai ser revisto, por que não revermos essa situação que eu considero injusta e irregular, aonde pessoas que gastam 5 metros cúbicos, ele tem que pagar os 10 metros cúbicos. Nós estamos tratando aqui de economia. E se estamos tratando de economia... Opa, vereador. Pois não, nobre vereador. Só para complementar, muito boa a sua observação, também já alguns munícipes falaram comigo sobre isso. E ainda, um projeto dessa natureza vai também, porque se eu vou pagar 10 mil, então estimula as pessoas a quererem gastar os 10 mil. Na hora que ele for pagar só aquilo que ele gasta, também o meio ambiente vai ser beneficiado. Certo? Porque eu já vi muitos dizer, já que eu vou pagar 10 mil metros, então eu vou gastar. Está sobrando, eu vou pagar isso mesmo, vou gastar. E essa lei tem essa duplo benefício. Primeiro, o cidadão não tem que pagar aquilo que não gastou. E segundo, não estimular também ele a gastar os 10 mil. Obrigado. Exatamente, doutor Manuel. Esse cidadão que fez esse questionamento a mim, eu considero que ele está correto, porque foi justamente isso que ele nos colocou. Se eu vou ter que pagar, por que eu vou ter que economizar essa água se eu estou pagando? Primeiro, a lei visa conscientização. Só que eu acredito que ele está totalmente certo.
Se você não está gastando, você não pode pagar por aquilo ali. Então, nessa revisão, que nós possamos utilizar os nossos deputados, aquele que nós votamos, para que assuma essa causa para nós perante o nosso Estado. Muito obrigado e peço o voto dos nobres vereadores. Encerrada a discussão da matéria, em votação, item 4º. Votos favoráveis. Declaro aprovado o projeto de lei 13.325/2014, de autoria do vereador Tenente Edson Luiz. Item 5º. Projeto de lei número 13.214, de autoria de vereadores, criando o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, CONPIR, e o Fundo Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e dando outras providências. Em discussão, o projeto de lei. Não há oradores. Em votação. Votos, presidente. Declaro aprovado em terceira votação o projeto de lei 13.214, de autoria dos 15 vereadores que criam o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Item 6º. Projeto de lei 13.167, de autoria do vereador Carlos Mariucci, revogando a lei 9.662, que autoriza o município de Maringá a alienar imóvel de sua propriedade, mediante concorrência pública, para fins de gerar recursos para a aquisição de novas áreas. Em discussão, o projeto de lei. Não há oradores. Em votação. Votos favoráveis, excelência. Declaro aprovado o projeto de lei 13.167, de autoria do vereador Carlos Mariucci. Item 7º. Projeto de lei 13.174, de autoria do vereador Carlos Mariucci, outorgando ao senhor José Xavier o título de cidadão benemérito de Maringá. Em discussão, o projeto de lei. Vereador Carlos Mariucci. Com a palavra, o vereador autor Carlos Mariucci. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu venho aqui pedir voto favorável a essa homenagem, título de cidadão benemérito a José Xavier, conhecido como Baianinho, está aqui presente. Baianinho, o Baianinho, ele é engraxate. Ele nasceu em 14 de março de 1952, em Jacobina, no estado da Bahia, e está em Maringá há mais de 50 anos. O local de trabalho dele é ali na Avenida Getúlio Vargas, ali no quadrilátero entre as ruas Santos Dumont e Rua Nelson Martins. O Baianinho saiu de Jacobina com destino a Maringá em um caminhão de pau de arara. Foi morador de rua e viu a cidade crescer. Hoje o Baianinho é um dos personagens mais conhecidos em Maringá. Sua popularidade, conquistada pelo seu trabalho, simpatia com os clientes, fez dele uma pessoa extremamente querida pelos maringaenses. Com o ofício de engraxate, criou os filhos e adquiriu patrimônio, e é um exemplo de superação em nossa sociedade. Essa foi a justificativa que eu coloquei, e realmente, Baianinho, eu que convivi, sempre estou ali por perto do nosso amigo Zé Xavier, o Baianinho, mas durante 13 anos eu tive ali
uma pequena joalheria ali na Santos Montes, esquina com a Getúlio Vargas, e o Baianinho tinha ali, né, já era muito antes do meu tempo, mas eu pude conviver com o Baianinho durante 13 anos. Eu, meus filhos, está aqui o Emar e o Guilherme também, todos gostavam e gostam muito do Baianinho. Mas não é só por isso que eu pedi o título de cidadão benemérito ao Baianinho. Nós temos inúmeras personalidades em Maringá que já receberam esse título e que irão ainda receber, realmente merecedores, que ajudou a construir a cidade. Bem, por um motivo ou por outro, se tornaram merecedores. Essa semana passada mesmo, nós entregamos ao professor James, um extraordinário intelectual, que ajudou a construir a Universidade de Maringá. Enfim, essa semana ainda temos um título a ser entregue ao Odilo Balbinotti, que com o seu trabalho como político se tornou merecedor. E aí, nós que trabalhamos e vivemos nessa cidade e que temos a obrigação também de observar os pequenos detalhes, eu acho que de forma, eu pedi até a mesa diretora para que nesse meu último dia aqui nessa legislação, como vereador, pudesse contemplar e que nós pudéssemos aprovar esse projeto de lei homenageando o nosso querido Baianinho, porque é dessa forma que eu enxergo a sociedade. Não é apenas os grandes figurões que ajudaram a construir a cidade, homens como José Xavier, o Baianinho, que construiu essa cidade ali sentado, de maneira, eu poderia colocar aqui, talvez eu possa exagerar dizendo isso, mas engraxando o sapato, eu poderia até comparar ali com aquele momento do lava-pés de Jesus Cristo, onde ele, para exemplificar, para dar ali, mostrar um gesto de humildade, se inclinou, abaixou e lavou os pés dos seus ali que estavam com ele naquele momento, dos apóstolos. E aí, há 50 anos, o Baianinho vem ajudando a construir essa cidade, lógico, criando a sua família, construindo aquilo que ele que constitui em sua volta, mas viu crescer essa cidade. Viu crescer essa cidade e ajudou a construir essa cidade, engraxando e dando e deixando, embelezando os sapatos dos cidadãos maringaenses. Sim, vereador Belino Bravin. Não, eu queria dizer para o senhor que realmente ele merece. E a gente pode ter certeza que vai votar por unanimidade. E desse tipo, dessa natureza que eu gosto de votar aqui na Câmara. Porque realmente é uma pessoa que vem lá de baixo. Está lá embaixo, certo? Vem lá de baixo, está lá embaixo, e é o povo nosso. É o povo que realmente o senhor está de parabéns, mas muito parabéns mesmo, de verdade. O senhor faz essa homenagem para ele, que ele merece. Né? E o senhor pode ver que as pessoas que homenagearam a gente até hoje foi todas pessoas simples, pessoas que. Né? E aqui tá certo que cada vereador ele faz essa homenagem que ele achar necessário. Né? Nós aqui sempre votamos. Nas pessoas que foram homenageadas essa casa nunca votou contra. Mas essa homenagem do Baianinho, realmente eu fiquei emocionado do senhor, né? Que realmente, às vezes eu conheço muito ele, mas às vezes a gente passa batido nas coisas. É tanta coisa durante o dia que a gente anda para lá e para cá, às vezes a gente passa despercebido. O dia que o senhor falou lá na reunião lá em cima que ia dar o título para ele, eu falei, meu Deus, podia ter pensado nisso, que a gente, você entendeu? Que isso aí o senhor está fazendo não é por política, não é por nada, é uma homenagem que realmente ele merece. Ele merece, a nossa cidade vai ficar satisfeita do dia do senhor entregar esse título para ele, por ter certeza disso aí. Muito obrigado, vereador Belino Bravin. Então é isso, Baianinho, eu acho que além de homenagear, eu acho que essa proposta de lei é homenagear o senhor enquanto cidadão maringaense, enquanto trabalhador dessa cidade, que ajudou a construir essa cidade, mas ao mesmo tempo, o
por iniciativa do vereador Humberto Henrique, do vereador Tenente Edson, e depois abriram espaço e todos os vereadores assinaram um projeto que acabamos de votar em terceira votação, já votamos hoje em terceira votação, o projeto que cria o Conselho da Igualdade Racial, e eu acho que é isso, é igualdade racial, igualdade social. Eu acho que essa é a grande luta nossa, e esse é o objetivo, homenagear o cidadão José Xavier, nosso querido baianinho, mas também homenagear cada cidadã maringaense que ajudou, cada um ao seu jeito, a construir essa cidade. E o baianinho, há mais de 50 anos, sentado ali, engraxando o sapato de cada cidadã maringaense, porque ele também engraxa sapato muitas vezes de mulheres, é lógico, e muito menos, mas é de todos e que passam, e de figuras políticas extraordinárias. Eu me lembro ali, bem, não vai dar para citar nome, mas além de todo cidadão maringaense que passa por aí, que tem ali a simpatia do baianinho, que tem os serviços do baianinho, figuras ilustres passaram por ali. Então, por isso, eu tenho certeza que talvez, Belino Bravin, muitas leis que foram criadas aqui, pode ter nascido ali, da banca do baianinho, sentado, engraxando o sapato, uma sugestão do nosso José Xavier, pode ter nascido projetos de lei. Porque, olha só, imagina ali na Avenida Getúlio Vargas, há 50 anos atrás, o que era Maringá? E ele, sentado ali, viu a cidade crescer e com a sua contribuição enquanto trabalhador e também como interlocutor que ele é, conversando com todos os seus clientes e muitos deles ilustres, quantas ideias nasceu ali naquele pedaço. Até porque ali, durante um bom período, foi conhecido como a Boca Maldita, o lugar onde os políticos se encontravam e paravam ali para engraxar o sapato, e param ainda para engraxar o sapato do baianinho. E quantas ideias nasceram ali, quantas leis que passaram por aqui, nasceram lá na conversa com o José Xavier, com o nosso querido baianinho. Por isso, eu não vou nem pedir o voto aos senhores e senhoras, eu vou já agradecer o voto de cada um e cada uma para essa homenagem ao nosso cidadão benemérito José Xavier, o nosso querido baianinho. Muito obrigado. Encerrada a discussão da matéria, em votação o projeto de lei. Pode, só um minuto. 15 votos favoráveis, Excelência. Com 15 votos, declaro aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Carlos Mariucci, que outorga ao José Xavier o título de cidadão benemérito de Maringá. Mais uma vez, vamos suspender a sessão. Peço para os vereadores para uma rápida reunião aqui na mesa.
Retornando aos nossos trabalhos, a ordem do dia, item 8º. Projeto de resolução número 831, de autoria dos vereadores Ulisses Maia, Humberto Henrique, dispondo sobre a criação do programa Parlamento Jovem no município de Maringá. O projeto de lei está em discussão. Havendo substitutivo do projeto de lei, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da súmula do substitutivo. Substitutivo ao projeto de resolução 831 de 2014. A Câmara Municipal de Maringá, Estado do Paraná, aprova. Dispõe sobre a criação do programa Parlamento Jovem Estudantil no município de Maringá. Está em discussão o projeto de lei, juntamente com o respectivo substitutivo. Vereador Humberto Henrique. Com a palavra, o vereador coautor da matéria, vereador Humberto Henrique. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, cumprimentar todo o público que nos assiste, servidores, servidoras, imprensa, pessoal da feira da Associação dos Feirantes de Maringá, aí cumprimentando o Luciano e todos os demais. Na verdade, estamos votando aqui um projeto de lei, de resolução, na verdade, meu e do vereador Ulisses. Eu já havia feito um protocolo, tinha uma ordem de serviço, na verdade, né, sobre uma ideia de parlamento jovem. Seria um pouco diferente daquilo que a gente está discutindo aqui, mas depois, analisando melhor, nós fizemos esse substitutivo para tentar seguir a mesma ideia que o vereador Ulisses teve com relação à Câmara Mirim, e aí é criar essa Câmara também no Parlamento Jovem Estudantil, mas com algumas definições daquilo que esses jovens poderiam debater, vereadora Márcia, para não ficar muito solto, né? Para não ficar muito solto. E aí está o Júlio aqui, que sempre tem trazido a molecada para acompanhar as sessões. Júlio, é interessante, tá certo que vai ser da primeira, que aí cabe também lá para vocês, né? Poderão participar do programa alunos matriculados do 1º ao 3º ano no ensino médio regular, da rede pública e particular de ensino e em idade própria, que serão selecionados pela instituição de ensino. E o objetivo específico, né, desse projeto é proporcionar situações em que os alunos, representando as figuras dos vereadores, apresentem sugestões para solucionar importantes demandas da cidade. Possibilitar aos alunos o acesso e conhecimento do trabalho exercido pelos vereadores na Câmara, bem como das propostas apresentadas pelo Poder Legislativo em prol da comunidade. Estimular o debate entre os jovens sobre as necessidades de avanço de seus direitos, deveres e suas expressões. Favorecer atividades de discussão e reflexão dos problemas do município de Maringá que mais afetam a população. Sensibilizar professores, funcionários e pais de alunos para participarem do programa Parlamento Jovem Estudantil e apresentarem sugestões para seu aperfeiçoamento. Então, na verdade, é uma maneira também, né, de fazer com que os jovens possam, para a escolha desses vereadores jovens, vai ter que ter todo um debate nas escolas, vereadora Márcia, e isso vai já estar possibilitando uma conscientização, né, e criando, né, uma consciência, né, da necessidade deles discutirem e debaterem os problemas da cidade, mas principalmente aquilo que eles acham que é interessante para eles enquanto juventude, de políticas que podem, de fato, melhorar a vida deles, atender os anseios deles, que nós sabemos que hoje tanto o adolescente como o jovem tem muitas, né, muitas aspirações, e muitas vezes o poder público acaba não atendendo, né, a expectativa que o jovem e que o adolescente espera que dele, né, venha algo para poder atender isso. E nós achamos interessante que nós criamos aqui os partidos, né? Então cada
cada vereador jovem vai ter que participar de um partido político temático, daí nós fizemos. Então, é o Partido da Cidadania, o Partido dos Esportes, o Partido da Educação e Cultura, Partido do Emprego, Partido do Meio Ambiente, Partido da Saúde, Partido da Mobilidade e Partido da Segurança Pública. Então, no mínimo, esses itens aqui, todos terão que, são 8 itens, 8 partidos. Então, no mínimo, vai ter que ter um vereador para defender cada tema desse. Né? E com certeza nós vamos ter aí, eu acho que com os debates que vão ser feitos, uma gama aí de sugestões, de propostas, que depois nós, enquanto vereadores, vamos poder estar assumindo isso. Né? Já algumas vezes a gente pegou algumas ideias até da Câmara Mirim, já fiz requerimento aqui que surgiu de vereador Mirim, a gente acabou transformando em requerimento e mandando para o Executivo. Eu acho que isso só tem a contribuir. Além da formação de consciência política, né, da necessidade da participação, né, dos jovens no debate daquilo que é bom para a cidade como um todo, mas principalmente para eles enquanto política pública, nós temos essa possibilidade, né, de nós, enquanto vereadores também usar as ideias para que a gente também possa concretamente fazer com que isso aconteça. Tem uma parte, vereadora Márcia. Eu quero parabenizá-lo, tanto o senhor como o vereador Ulisses, por esse projeto. Realmente, nós estamos encaminhando para um futuro melhor, politicamente, a nossa juventude. E começando nesta casa. E achei bacana também o nome dos partidos, que que realmente é um serviço que se presta no município. Então, é bem completo e estão de parabéns os senhores. Obrigado, vereadora. Então é isso, eu queria agradecer, né, eu e o vereador Ulisses assinando junto, agradecer o Eduardo, o Thiago, que aí acabaram pegando a ideia dos dois projetos e transformando nesse substitutivo, e peço aí o voto favorável dos senhores vereadores e vereadoras. Obrigado, senhor. Não havendo mais oradores inscritos, o projeto de lei está em votação. Claro. Substitutivo está em votação, melhor. Quatorze votos, presidente. Declaro aprovado o projeto de resolução número 831, com o substitutivo aprovado, de autoria dos novos vereadores Ulisses Maia e Humberto Henrique. Tem ainda um regime de urgência primeiro. Peço ao presidente, ao primeiro secretário, que efetue a leitura do requerimento 5440. Senhor presidente, consoante que prescreve os artigos 172, inciso 6, 198, 199, 200 e 202 do Regimento Interno, o vereador signatário requer à mesa a inclusão do projeto de lei constante da mensagem 107/2014, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de convênio com o Sindicato da Indústria do Vestuário de Maringá, Sindivest, para a realização da 14ª edição do concurso de talentos de moda paranaense, Paraná, criando moda seda a seda, a realizar-se no dia 27 de novembro de 2014 em Maringá, na pauta da sessão ordinária de dia 23 de outubro. Em discussão, a urgência para a matéria. Não há oradores. Em votação. Seda de ceder a seda do tecido. 11 votos favoráveis e 2 contrários. Aprovada a urgência, coletaremos os pareceres das comissões permanentes, iniciando pela Comissão de Constituição e Justiça. Vereador Chico Caiana. Senhor presidente e demais vereadores destacados de lei, a Comissão de Constituição e Justiça é favorável à matéria, senhor. Peço ao vereador Belino Bravin que, representando a Comissão de Finanças e Orçamento, designada pelo presidente Humberto Henrique, emita o parecer. A comissão
Eu, o vereador Bravin e a vereadora Carmen, somos favoráveis. O vereador Humberto Henrique é contrário. Pela Comissão de Políticas Gerais, vereador presidente Jones Dark. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Ulisses de Jesus Maia Cotifas. A Comissão de Políticas Gerais, composta pelos vereadores, presidente de Grão Sorriso, Luiz Pereira, somos favoráveis à tramitação da matéria. Senhor presidente, doutor... O vereador Carlos Mariucci... Gostaria de ir representando aqui, nesse caso, estou ainda substituindo o Mário Verri, que faz parte da comissão. Gostaria de dizer meu voto contrário. Voto contra dele, mas nós somos favoráveis. Por maioria de votos, cumprida a formalidade, está em discussão o projeto de lei. Vereador Chico Gaiana, declina, excelência. Em votação. Dez votos favoráveis e 4 contrários. Declaro aprovado o projeto de lei 13326/2014. Tem a palavra pela ordem. Vamos seguir as ordens de inscrição pelo sistema. Primeiro, o vereador Humberto Henrique. Senhor presidente, eu não me inscrevi, mas o ano passado eu já havia votado contrário a esse projeto, porque eu entendo que existem algumas situações que a gente tem votado a favor, que eu entendo que pode trazer um grande benefício, inclusive, para a cidade, mas tem aquele questionamento, aquilo que é função do poder público, investir ou não. Até nós tivemos uma conversa lá na ASIM, naquela reunião com o Observatório Social, e ficou da gente fazer, inclusive, uma comissão, né, do Observatório com essa própria Câmara, para ver em que momento essa Câmara ou o Executivo tem que estar disponibilizando dinheiro público para determinados eventos. Esse, por exemplo, embora respeite o evento, acho que pode acontecer, né, nada contra o evento, né, mas eu entendo que é um evento a nível de Estado, né, Paraná Criando Modo, e que o recurso está saindo da Prefeitura de Maringá. Então, nesse momento, nesse caso, né, tenho a liberdade de me colocar e votar contrário por não concordar com o repasse do recurso para esse tipo de evento, recurso público para isso. Não sou contra o evento, que pode acontecer. Eu acho que o sindicato tem suas empresas, seus associados, poderia muito bem estar fazendo e patrocinando para que isso pudesse estar acontecendo. Então, só essa minha justificativa pelo voto nesse caso específico. Cada caso eu vou analisar, nesse caso específico, não estou em condições de estar votando a favor, né, pelos argumentos já colocados. Obrigado. A palavra pela ordem, o vereador Belino Bravin. Não, só queria lembrar os vereadores que, assim que acabar a sessão aqui, vai ter a reunião com da Feira do Produtor. Desde deve estar chegando aí já, né? Os vereadores, para todos os vereadores participar. E lembrar também que segunda-feira, às 7h30 da noite, vai ter a apresentação do orçamento lá na Vila Vardelino, no Salão Comunitário. Que a presença de todos os vereadores é muito importante. Porque se é para nós apresentar o orçamento no bairro, eu acho que a presença de todos os vereadores é uma coisa muito importante, né? Eu acho que né? Então, a gente está convidando todos os vereadores para estar presente. Muito bem lembrado, o vereador Belino Bravin, né? Nós começamos na segunda-feira as reuniões públicas de apresentação do orçamento para que a comunidade conheça o orçamento e possa apresentar as suas emendas. Será na Vila Vardelina, às 19 horas, no Salão Comunitário, na segunda-feira. E o que o vereador Belino Bravin falou sobre a reunião dos feirantes, os feirantes da Feira do Produtor e alguns proprietários de chácaras da zona rural de Maringá que produzem produtos para a Feira do Produtor virão às 18 horas com a reunião no plenarinho. E aí quem quiser acompanhar vai ser discutido o IPTU progressivo. Com a palavra o vereador Jones Dark. Senhor presidente, doutor Ulisses Jesus Maia Cotifas, gostaria de pedir a votação em bloco, mas não dispensa a leitura não. Os requerimentos do 9º ao 16. Com a palavra pela ordem o vereador Dr. Manuel.
Só para justificar o voto contrário, senhor presidente, 100% a favor do evento, mas baseado naquela fala que eu fiz, que não votaria mais nem um centavo do dinheiro público para esse tipo de evento. E também lembrar que o vereador Humberto Henrique tinha feito uma propositura para ajudar 25 mil as cooperativas de reciclagem e foi negado. Então, para as cooperativas que prestam um relevante serviço a Maringá e também uma coisa ínfima de 25 mil se nega e se libera 100 mil, 1 milhão e 500 para outros eventos. Então, baseado também essa questão de 2 pesos, 2 medidas. Muito obrigado. Em votação, o requerimento do vereador Jones Dark para a votação em bloco dos requerimentos constantes da pauta da ordem do dia. Votação. Onze votos favoráveis. Aprovada a votação em bloco. Peço ao primeiro secretário que inicie a leitura dos requerimentos. Requerimento número 5.317, de autoria da vereadora Carmen Inocente, solicitando ao prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, se a Lei 9.551 de 2013, que dispõe sobre a oferta de lanche aos usuários do SUS que realizam tratamento médico em outras localidades, está sendo cumprida. Em caso positivo, envie relatório contendo o número de usuários beneficiados desde o início da vigência da referida lei. Em caso positivo, decline os motivos e se há previsão para execução da lei em questão. Requerimento número 5.318, de autoria da vereadora Carmen Inocente, solicitando ao prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, se a lei número 8.764, que dispõe sobre a instalação de câmeras de vídeos nas recepções das repartições públicas municipais, com dispositivo para a gravação das imagens, está sendo cumprida. Em caso positivo, decline se as câmeras de vídeo têm sido instaladas nas unidades básicas de saúde, bem como quais a UBS já receberam o referido benefício. Requerimento número 330, de autoria do vereador Carlos Marius, solicitando ao prefeito municipal que informe essa Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, por quais razões o município tem respondido aos requerimentos formulados pelos parlamentares municipais sem a observância do prazo estabelecido nos artigos 13, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Requerimento número 764/2014, de autoria do vereador Carlos Marius, solicitando ao prefeito municipal que informe essa Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, se o município atende às recomendações do Ministério do Turismo, declinando inclusive se há dotação orçamentária para a implementação dos seguintes benefícios relacionados ao setor turístico: inventário turístico, plano municipal de turismo, lei de incentivo ao turismo, fundo municipal de turismo, dotação para turismo na lei orçamentária atual. Em caso negativo, informe se há previsão para adoção das referidas recomendações. Requerimento número 966, de autoria do vereador Ulisses Maia, solicitando ao prefeito municipal que informe essa Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, se há previsão para a construção de mais um Centro Municipal de Educação Infantil para atender os moradores do conjunto habitacional Hermas Moraes de Barros, Meusótis. E, em caso positivo, declina a data prevista para essa finalidade. Requerimento número 1033/2014, de autoria da vereadora Márcia Socrepo, solicitando ao prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, se há previsão para a implantação de um centro esportivo adaptado para utilização por idosos no Parque Industrial Tuiuti. Em caso positivo, decline a data prevista para essa finalidade. Em caso negativo, decline os motivos. Requerimento número 1038, de autoria da vereadora Márcia Socrepo, solicitando ao prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, se há previsão para a disponibilização de ambulância para atender cada uma das unidades básicas de saúde.
de grande porte existente no município. Em caso positivo, decline a data prevista para essa finalidade. Requerimento número 1065, de autoria do vereador Ulisses Maia, solicitando ao prefeito municipal que informe esta Casa de Leis para fins de esclarecimento público se há previsão para a implantação de novas praças no terreno de propriedade do município existente nos bairros Jardim, Atlanta e Vila Nova, inclusive contendo quadras de esportes, academias da terceira idade e parques infantis, com a finalidade de proporcionar áreas de lazer aos moradores dos bairros em questão. Em caso positivo, decline a data prevista para essa finalidade. Em discussão, os requerimentos. Carlos Marius, Excelência. Com a palavra, vereador Carlos Marius. Com a palavra, o vereador Carlos Marius. Vamos agradecer a presença da dona Maria, ali da Vila Morangueira. Muito obrigado pela presença. O senhor Mário também, né, que veio estar nos prestigiando. O professor Júlio, Hudson, conselheiro tutelar, senhor Mário. Com a palavra, o vereador Carlos Marius. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho aqui. São dois requerimentos. Fiz questão de... Normalmente a gente não fala nos requerimentos, mas nesse aqui, primeiro o item 11, o número 330 aqui. E eu peço esclarecimento do Executivo por quais razões o município tem respondido os requerimentos formulados por nós aqui, vereadores e vereadoras, sem a observância do prazo estabelecido, ali no artigo 13, no inciso 1 da Lei Orgânica do Município. Todos nós, e aí os vereadores estão chegando agora, da Silva e Luizinho Gari, é uma grande dificuldade. Uma das ferramentas que nós temos, o vereador Urbelino Bravin fala sempre da importância dos requerimentos, que é uma maneira de você prestar serviço, de mostrar o serviço para a comunidade, mas ao mesmo tempo você fiscalizar o executivo. E, senhor presidente, a grande dificuldade de nós termos as respostas, por isso fiz o requerimento aqui, que beneficia todos os vereadores e vereadoras, porque o prefeito explicar por que tanto atraso nos requerimentos. E é por lei 15 dias que ele tem para responder. Então, essa é uma situação. A outra situação aqui, o item 12, no requerimento de número 764 de 2014, eu tive, senhor presidente e senhores vereadores e vereadoras, uma grande satisfação de enquanto vereador, representar essa Câmara no Conselho do Turismo, inicialmente junto com o vereador Luiz Pereira, e depois, durante um bom período, eu fiquei ali representando a partir da hora que o vereador Luiz Pereira pediu a retirada do seu nome. Mas uma grande satisfação que eu fiz, porque é uma área também que eu gosto, a gente trabalha as questões da cultura e principalmente porque trabalhar junto com o professor Jacó, que é o presidente atual do Conselho de Turismo. Então, lá eu estive, agora o senhor presidente vai ter que ver como para recompor lá, porque é um conselho extremamente importante também para o município. E aqui foi um pedido do professor Jacó e do Conselho do Turismo essas informações. Eu vou ler novamente, só para a gente ficar firmar mais, né? Para fins de esclarecimento público, se o município atende às recomendações do Ministério do Turismo, declinando, inclusive, se há dotação orçamentária para a implementação dos seguintes benefícios relacionados ao setor turístico. Primeiro, inventário turístico. Segundo, plano municipal de turismo. Terceiro, lei de incentivo ao turismo. Quarto, fundo municipal do turismo. Quinto, dotação para o turismo na lei orçamentária atual. Em caso negativo, informe se há previsão para a adoção das referidas recomendações. Nós já sabemos a resposta. Não existe nada disso. O que nós pedimos é a resposta de maneira formal para que, junto com a Câmara de Vereadores e o Conselho de Turismo, possamos implementar aquilo que já é uma determinação nacional. Então é isso, senhores vereadores. Eu provavelmente não vou estar aqui para estar cobrando
esses requerimentos, mas assim que tiver a resposta, eu gostaria que os senhores e as senhoras pudessem estar atentos e o próximo vereador que for nos representar enquanto Câmara de Vereadores no Conselho de Turismo, possa lá estar defendendo estas questões. Muito obrigado. Encerrada a discussão, em votação os requerimentos. Treze votos favoráveis. Aprovados os requerimentos constantes da pauta da ordem do dia. Estamos no período do grande expediente. Antes, porém, de abrirmos as inscrições, queria pedir a atenção de todos um minuto. Como é de notório conhecimento, o vereador Mário Verri reassume a cadeira na terça-feira e, em decorrência disso, o nosso colega vereador Carlos Mariucci encerra provisoriamente, né, a licença, a posse dele enquanto primeiro suplente. Eu quero registrar aqui, em nosso nome, tenho certeza, em nome dos colegas, a homenagem ao trabalho que o Mariucci prestou nesse período, pessoa extremamente dedicada, independente de questões políticas, fato que todos nós sabemos é que ele é muito dedicado, apresentou muitos projetos bons, sempre que tinha qualquer reunião, nunca deixou de participar. E eu quero, Mariucci, dizer que lamento profundamente a sua ausência das sessões. Torcemos muito para que o Mário Verri ou o Humberto Henrique se elegesse, para que o senhor continuasse. Então, receba a nossa homenagem, pode ter certeza que o senhor sai com a certeza de ter feito um belo trabalho e que em breve nós entraremos num processo eleitoral. Tenho certeza que o senhor disputará a eleição de vereador e pelo seu desempenho aqui, a população vai conduzir o senhor a esse plenário de volta, sem dúvida alguma. E de forma bastante singela, eu comprei um livrinho aqui para a gente entregar em nome de todos, para sinalizar aí não vou dizer despedida, né? Que não é despedida, mas não estará participando mais das nossas sessões. Como nós estamos no grande expediente, vamos abrir uma exceção. Antes de abrirmos as inscrições, vamos conceder o uso da palavra ao vereador Mariucci para suas considerações. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores, ao público presente. Estou vendo ali o André, o Vacão chegando, o Hudson, enfim, todos os amigos e amigas que já citamos, o senhor Mário, o Júlio, o Marcos. Mas aqui, o livro, muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores. Qual é a tua obra? Inquietações propositivas sobre a gestão, liderança e ética. Olha, do Mário Sérgio Cortella. Opa, vou ler com muito carinho, não tinha lido ainda. Muito obrigado mesmo. Ao amigo Carlos Mariucci, você combateu o bom combate, porém ainda não descansará. Maringá precisa de sua garra, lealdade, ética e moral. A luta continua. Ulisses Maia. Muito obrigado. E a luta continua mesmo. Seja aqui ou seja em qualquer canto, o nosso trabalho, a nossa luta em defesa daquilo que é correto, daquilo que é necessário para o nosso povo, seja aqui de Maringá ou seja das conurbações. Nós sempre falamos de Maringá, mas eu não gosto de falar diretamente de Maringá. É aqui que eu estive como vereador, é aqui que eu devo prestar contas, mas também enquanto membro do Parlamento Metropolitano, que foi uma ideia coletiva na época, era o que eu defendia, Ulisses também, Mário Verri, Humberto Henrique. Aliás, não teve
discordância, não me lembro como foi a discussão, mas enfim, foi uma ideia que nós trouxemos e se criou o Parlamento Metropolitano. E aí, no Parlamento, e ali é mais uma vaga, mais um espaço que fica vago lá, senhor presidente, e tem que ser nomeado um novo vereador para o Parlamento Metropolitano. E lá, eu sempre dizia, e aqui na Câmara, porque não adianta nós dizermos e nos vangloriarmos de Maringá, cidade bela, extraordinária e tal, e ver nossos vizinhos, né, aliás, esse é uma culpa de todos os maringaenses, não dá para um ou para outro, de nós jogarmos, nós segregarmos, né, nossos vizinhos, ou jogarmos os pobres para essa região, Sarandi, Paissandu, né. Hoje nós temos que trabalhar Maringá pensando em um todo. Na questão da CPI da Sanepar, nós trabalhamos muito isso. O vereador Chico Caiana, que presidiu, nós discutimos muito sobre isso. Não adianta nós falarmos, Luiz Pereira, não adianta nós falarmos e defendermos Maringá. Olha só a questão da água, do esgotamento sanitário. Se nós não pensarmos Sarandi, não pensarmos Paissandu, não pensarmos como que fica a questão do esgoto, chega até um determinado lugar e trava? Não, tudo isso hoje é legislação nacional. Nós trabalharmos de forma coletiva com as cidades conurbadas. Então, eu acho que isso é a nossa missão, essa é a nossa, não tem como nós, enquanto líderes, no caso aqui, enquanto vereadores, não pensarmos nisso. Eu preparei aqui e gostaria de usar a minha fala realmente para prestar contas do nosso trabalho nessa casa, nesses 22 meses de trabalho. É com sentimento de dever cumprido que a gente deixa esta casa. De janeiro de 2013 a outubro de 2014, nós apresentamos 112 projetos de lei, 364 requerimentos e 75 indicações. Trabalhei muito, me dediquei ao máximo para honrar cada voto e mesmo fora do Legislativo, posso dizer que vou continuar com o meu trabalho de base por uma Maringá mais justa, uma Maringá mais participativa. Logo que iniciamos o mandato, nos empenhamos para aprovar projetos importantes, como o fim da dupla função para os motoristas de ônibus do transporte coletivo. Inclusive, o sindicato, o Amaral está aqui representando o sindicato, que colaborou muito nas discussões dessa questão, da dupla função. E graças a Deus, os votos dos vereadores, o empenho da sociedade, do sindicato, do Ministério Público, nós conseguimos aprovar. Depois tivemos o veto, derrubamos o veto, foi para a Justiça e ganhamos a Justiça também. Por isso, daqui uns dias, a lei vai ser implementada. Inclusive, o prefeito já pediu prazo para poder ter o tempo necessário para as adaptações. E eu agradeço muito aos vereadores, todos os vereadores, porque além de nós aprovarmos a lei, nos ajudaram, votaram para derrubar o veto. Então, cada uma dos vereadores, muito obrigado. Este acho que foi um dos maiores projetos que essa Casa de Leis pôde discutir, porque não é só a proibição da dupla função, é a questão da segurança, é a questão da reflexão em torno do que essa lei trouxe. A discussão do aluguel social que nós aprovamos, o procatador de maneira coletiva, o Lata Velha, que retira os carros abandonados da cidade, entre outros, que eu fiz junto com o vereador Tenente Edson, um sucesso, assim, tem ajudado muito a cidade. Além disso, fui membro, além de muitos outros projetos, né, eu fui membro da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara, aqui do Parlamento, aqui da Câmara, e também fui membro do Parlamento Metropolitano, como eu já disse. Eu, com a saída com a licença do capitão Ideval, me tornei interinamente presidente da comissão,
refletimos muito sobre isso. Essa é uma discussão, a questão da Comissão dos Direitos Humanos. A questão dos direitos humanos é uma discussão, até recentemente o Tenente Edson, o vereador da Silva, fez uma provocação saudável numa reunião de vereadores, e eu reforço, a nossa defesa é para os direitos humanos, não interessa de quem, de qual cidadão, se de um lado ou de outro, se de uma cor ou de outra, não interessa se é índio, se é pardo, se está preso, se é o que prendeu, não importa. A nossa defesa é direitos humanos, na íntegra, na totalidade. Então, esse é a nossa causa e continuarei lá na ARAS, Associação de Reflexão Ação Social, onde sempre estive atuando junto com vários companheiros que estão aqui na plenária. Inclusive também o Ulisses Maia fez parte nesse período último que estivemos por aqui. Lideramos a campanha local contra a PEC 37, que pretendia acabar com o poder de investigação do Ministério Público. Nós tivemos aqui presente a nossa amiga, assistente social do Ministério Público, infelizmente ela teve que sair. O Ministério Público, todos nós, né, mas é uma ferramenta extraordinária dentro da nossa modelo de democracia. E eu utilizei dessa ferramenta praticamente todos os meses do mandato. Então, o meu reconhecimento ao Ministério Público e a nossa defesa, que eu encabecei, mas junto com todos os vereadores aqui, levamos à frente e pipocou no Brasil inteiro. Olha, parece brincadeira quando nós falamos isso, mas naquela primeira sessão itinerante que nós fizemos lá na OAB, e aí eu pedi para a assessoria preparar aquela moção de repúdio aos autores da PEC 37 e moção de apoio ao Ministério Público. E olha, senhores vereadores, senhoras vereadoras, acho que a maioria de vocês ficaram bem atentos. Graças àquela ação nossa, na primeira ação itinerante lá, pipocou em princípio, porque no dia seguinte o doutor Maurício Kalash me pediu autorização para levar essa nossa defesa para Curitiba, para a associação do Ministério, dos promotores públicos, e ele levou no dia seguinte lá para Curitiba, para a reunião, e essa moção de apoio ao Ministério Público, repúdio à PEC 37, pipocou no Paraná inteiro, em todas as câmaras de vereadores, e junto às defesas ao Ministério Público, e no Brasil inteiro, graças à nossa primeira ação aqui na Câmara de Vereadores de Maringá, aliás, na primeira sessão itinerante que marcou lá na OAB. Então, essa Câmara de Vereadores faz história, sim, esse legislativo, nesses 22 meses que estivemos aqui, e graças a Deus, essa foi uma proposição nossa, mas eu tive o voto, o apoio de todos vocês. Por isso nós conquistamos, por isso nós alcançamos essa e conseguimos derrubar a PEC 37. Ela foi esse movimento todo nacional. Muito obrigado, João. Foi esse movimento todo nacional que fez, e reconhecidamente, hoje conversar com os promotores públicos, eles vão lembrar, foi na Câmara de Vereadores de Maringá que nasceu essa primeira defesa. Bem, na sequência aqui, com o presidente Ulisses, propusemos o IPTU verde, que hoje nós derrubamos o veto, que estimula construções sustentáveis. E hoje, muito obrigado. Não foi unânime, respeitando a representação que votou contra, aliás, a favor o veto de Chico Caiane. Nós sabemos reconhecer isso, vereador Chico, porque o senhor está aqui representando o prefeito vetou, não tinha como o senhor ficar contra, já que o senhor é líder. Mas agradeço cada um dos vereadores, inclusive a vereadora Carmen Inocente e o vereador doutor Saboia, que se juntou a todos os outros vereadores, porque, de certa forma, foi liberado para votar. Muito obrigado mesmo, Luiz Pereira, a Márcia Socrepa, Tenente Ed, o Ulisses, nem preciso falar porque ele era autor, o vereador Luciano Brito, Negrão Sorriso, Bravin,
Luizinho Gari da Silva, meu parceiro de mesa durante esses 21 meses, né, porque um mês fiquei na mesa junto com o Humberto, o doutor Manuel Sobrinho, e o vereador Humberto Henrique, companheiro de partido, e que vai continuar fazendo jus toda a luta nossa junto com o vereador Mário Verri. Protocolamos o projeto de lei que determina a volta das eleições diretas para os diretores da rede municipal de ensino. E aí, depois, muitos outros vereadores assinaram comigo, então o projeto se tornou coletivo. Infelizmente não é a totalidade dos vereadores, infelizmente temos aí ainda divergência, por isso foi retirado, não foi votado, mas eu peço aqui encarecidamente que todos os vereadores reflitam bem e possam aí, dentro daqui 6 sessões, né, porque foi retirado por 7, possam votar e peço aí o voto favorável de vocês. Aqui eu escrevi, espero que essa casa aprove esse projeto, já que queremos uma verdadeira democracia nas escolas. Fizemos audiências públicas, várias delas, uma em especial lá em Iguatemi, para a escolha do local da capela mortuária, um sucesso, mais de 200 pessoas lá de Iguatemi participaram, e já nessa audiência debatemos vários outros assuntos, inclusive a questão ali do trevo de Sarandi, que é fundamental que essa casa reforce aí empenhe junto ao executivo, junto às forças necessárias para que se faça lá aquele trevo de Sarandi, que é um perigo enorme. E pode, mesmo sem ser vereador, todos vocês podem contar comigo para essa luta. Eu acho que vale a pena essa luta se tornar coletiva, senhor presidente, para ganharmos força, porque eu já conversei lá com a diretoria da Viapar, conversei com os vários caminhos para chegarmos à possibilidade, e não está nada fácil. Por isso, acho que o empenho dos 15 vereadores vale a pena, porque Iguatemi merece. Fiz denúncia ao Ministério Público, volto aqui, para abrir investigação do repasse de 1,5 milhão à Prefeitura, que fez para a Feira Aeronáutica Expoair 2014. E aí, isso ainda vai dar pano para manga, né? Porque vocês viram, o Observatório Social já nos chamou lá, já chamou todos os vereadores lá para discutir isso aí, essa questão. Esse foi um transtorno na época, não só eu, como outros vereadores, Humberto Henrique, Mário Verri, Manuel Sobrinho, outros também discutiram, votou contra, mas pediu, falou não só por ser contra, nós somos inteiramente a favor daquela, aliás, infelizmente não foi um sucesso, nós éramos a favor ao sucesso, porque a previsão era 220 expositores, menos de 100 se dispuseram e não foi sucesso de público. Infelizmente também não alcançou os objetivos a Feira Aeronáutica, mas nós somos inteiramente a favor da Feira Aeronáutica, mas não éramos a favor e não somos a favor do repasse de recursos para aquela situação. Por isso, isso ainda vai dar pano para manga. Espero que não traga problemas aqui ao Legislativo, aqueles que votaram a favor, porque eu entendo o voto de vocês em defesa aí do projeto do Executivo, mas aquilo lá é problemático. Defendemos a implantação do plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores municipais. Essa daqui também foi uma luta bonita e coletiva de todos os vereadores. E eu tive orgulho de estar junto com vocês nessa defesa e nós fomos vencedores. E com isso, acho que nunca os servidores tiveram uma defesa tão direta e tão unida de todos os vereadores nas suas causas. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Trabalhamos muito também na CPI da Sanepar. A CPI da Sanepar, que fez parte o vereador Chico Caiano, o vereador Luiz Pereira, o vereador Luciano Brito e a vereadora Márcia Socreta. Desculpa, Márcia, estava esquecendo. E eu tive a honra de fazer parte. Nós tivemos ali algumas divergências, apresentei um relatório à parte, mas, de qualquer forma, foi muito positiva todas as discussões, tudo aquilo que nós discutimos, porque ali nós não só fizemos defesas, discussões,
mas nós aprendemos muito, porque quando você entra numa CPI, numa discussão tão firme e tão necessária como é a questão do saneamento em Maringá, você obrigatoriamente, além daquilo que você já conhece, você tem que buscar conhecimento. E aí você passa a compreender mais a legislação nacional, a legislação estadual e a legislação municipal. Por isso foi um grande aprendizado e, ao mesmo tempo, nós pudemos ali fazer grandes defesas e, olha, só uma questão já valeu a pena. Nós tivemos divergências nas discussões, mas até mesmo por causa dessas divergências, o recuo do município em liberar aqueles 22 milhões que estavam travados há mais de meses, aliás, há mais de um ano, estava travado, dinheiro já liberado pelo governo federal para trabalhar o saneamento para a Sanepar, estava travado por uma questão técnica. Na verdade, nós sabemos que não era técnica, era político dentro da prefeitura. Só aquela discussão já valeu a pena a CPI. Só a liberação daqueles recursos, e aí a região ali do Liberdade, e que vai até lá o Jardim Paulista, Requião, toda aquela região que está sendo beneficiada agora, porque acredito que nós vamos chegar a quase 100%, se não for 100% do saneamento básico. Então, só isso já valeu a pena aquela CPI. Nós aprovamos a lei Empresa Ficha Limpa para as empresas, um exemplo nacional contra a corrupção em licitações. Propus aí tivemos também o apoio aqui de todos os vereadores nessa lei. Tem lá o questionamento do Executivo, mas é um grande avanço e temos o apoio do Observatório Social com relação a essa lei. Então, eu acredito que em breve será colocada em prática. Propus a exigência das interpretações da programação da TV Câmara da língua brasileira de sinais. Foi aprovada aqui de maneira unânime aqui na Câmara de Vereadores. Agradeço a todos os vereadores e nós estamos esperando, acho que por questões técnicas ainda não foi implantado, mas o Ulisses garantiu a implantação e em breve estará aqui, abrirá concurso para a contratação do intérprete de língua de sinais. Olha, a lei que determinou o prazo máximo de 15 minutos para o atendimento nos cartórios públicos de Maringá, foi também uma proposta nossa e todos os vereadores aprovaram e está já em prática. Lutamos por transparência nas licitações da Prefeitura com a lei que determina a todas as licitações sejam gravadas e disponibilizadas na internet, e também somos autor da lei que proíbe a utilização de agrotóxicos no período urbano de Maringá. Bem, a lei, hoje nós vamos conversar com os nossos feirantes e também proprietários de pequenos lotes que trabalham com hortaliças. E essa lei é uma lei que tem que, acho que vale a pena até mencionarmos junto com eles na hora da conversa. Mas eu gostaria de falar aqui da lei das gravações e mencionar que a Câmara de Vereadores já faz isso. A Câmara de Vereadores já faz isso, e nós esperamos que o Executivo coloque em prática essa lei também. Isso tudo mostra como trabalhamos intensamente a fiscalização da atual administração. Muitas coisas erradas foram identificadas a partir dos nossos requerimentos, todas as irregularidades foram encaminhadas ao Ministério Público e outros órgãos competentes. Como liderança comunitária, continuo a minha defesa pela melhoria do sistema viário da Avenida Morangueira, que ainda continua abandonada. A Prefeitura, nos últimos governos, tem demonstrado descaso total com os moradores, comerciantes e os motoristas que usam a Morangueira. É um desrespeito ver a avenida cheia de buracos, com ondulações e sinalizações precárias. Infelizmente, parece que alguma obra maior deverá ser realizada nas vésperas das próximas eleições. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, é isso que está me deixando entender. Espero e peço a todos os senhores e senhoras vereadores que se empenhem nessa luta pela Avenida Morangueira, porque me está dando a impressão que vai começar ali, em 2016, a obra, para mostrar, quer dizer, Luiz Pereira, você que é da minha região também, eu empenho, porque nós não podemos transformar aquilo ali numa obra eleitoreira, mas temos que resolver o problema de cada um e cada uma que mora naquela região.
eu não vou desistir de cobrar melhorias na Avenida Morangueira. Acho que eu vou estar ali junto, até porque moro ali, né? Mesmo fora da Câmara, eu estarei de olho em todos os desdobramentos, já que há dinheiro do governo federal para que essas obras sejam executadas. A demora está no encaminhamento da Prefeitura, então por isso o empenho dos vereadores vale a pena. Outro encaminhamento que consideramos relevante é a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Universidade Estadual de Maringá, que hoje é composto pelo vereador, por mim. Então, como estou deixando, eu espero que leve em frente isso, vereador Ulisses Maia, já que o senhor também faz parte, e o vereador Dr. Saboia. Espero que eu vou pedir ao vereador Mário Verri que ele possa estar empenhado nisso, ou abrir, porque também uma frente parlamentar não é determinada, não precisa ser 3 apenas, pode ser mais. Faço o convite a todos e a todas, mas vou pedir para o Mário que possa estar encaminhando e encabeçando isso por nós. Outro encaminhamento que consideramos relevante é a criação... Bem, já está, desculpe, estou aqui repetindo. Eu vou dizer que é urgente que o governo do Estado credencie o HU para o atendimento das crianças com câncer. Essa é uma luta toda, nós, não só minha, mas de todos nós, né? Hoje a ala de oncologia infantil está pronta, mas não há servidores e nem credenciamento para funcionar. O governador prometeu, então resta a todos nós cobrarmos isso. Na área ambiental, sem a nossa interferência, a Prefeitura teria vendido um bosque no Jardim Cidade Mansões. Graças ao projeto, a Câmara impediu a venda da reserva. Essa discussão foi até um projeto que hoje concluímos a votação, né? Mas eu agradeço a todos os vereadores. Por mais divergência que tenhamos pontualmente por situações, nós avançamos. Por isso, cada um e cada uma aqui tem a sua contribuição e eu agradeço muito. Eu agradeço, então, aos senhores vereadores pelo apoio, pela parceria, pelo companheirismo aqui dentro, e tenho certeza que realizamos um grande trabalho. Presidente Ulisses, parabéns pela sua postura democrática. Eu acredito que nós avançamos muito também pela postura do presidente. E finalizo aqui o que escrevi dizendo que tenho muito orgulho de ter participado dessa legislatura. Eu gostaria, diante ainda de finalizar, agradecer muito, muito a equipe. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Se houve algum avanço, se houve alguma coisa, primeiro, eu tinha que ter voto, e voto com os senhores vereadores, já agradeci e reforço o meu agradecimento. Mas eu também tinha uma equipe maravilhosa, o Everton Barbosa, a Sônia Versari, o Marcos, professor Marcos, que está aqui, o Gustavo, que não está mais por aqui, que está lá no gabinete. Agradeço, essa equipe foi maravilhosa. Também devo reconhecer a presença do Eudes Januário, aqui no início do mandato, e do Will Scaliente. Os dois também me ajudaram muito, e nós tivemos aí uma necessidade de troca, mas agradeço cada um e cada uma. Fora isso, nenhum mandato, eu acredito que é o mandato de vocês também, acontece isso, não acontece só com a equipe ali técnica, a equipe da assessoria, mas pessoas que nos envolvem. Hoje nós já fizemos uma homenagem aqui ao Baianinho, mas eu vou dizer, o André Vacão, líder da juventude do Partido dos Trabalhadores, está aqui, o senhor Mário, a sua esposa, o Amaral ali, mas eu não sei, falar nome é complicado porque a gente acaba, mas todos, um grupo maravilhoso que ajudou na eleição, que nós podemos participar desse período aqui com vocês, graças a esse grupo, mas retomo aqui e volto à equipe que me ajudou nesses 22. Muito obrigado a cada um e cada uma. Desculpe, me peço perdão aqui por essa minha fala cansativa, mas realmente é a oportunidade que eu tinha. Eu agradeço muito novamente ao presidente Ulisses, agradeço mais uma vez também, eu fiquei um pouco mais aqui com a licença do vereador Mário Verri, a vereadora Marli, que esteve junto com a gente. Então, eu novamente concluo agradecendo a cada um e cada uma de vocês, e que a gente possa, em outros momentos, estar junto, que possamos estar junto na luta para que a Maringá e toda a nossa região seja cada vez mais justa e participativa. Eu preparei até ali uma situação, e eu gostaria de concluir dizendo
um versículo da qual eu escolhi. Quando eu me propus a ser candidato, lá atrás, com um grupo, e eu escolhi um número para ser candidato. 13. O 13, por causa do Partido dos Trabalhadores, da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. E o 13, eu escolhi a partir de uma defesa enquanto cristão, ali na segunda epístola do primeiro Papa da Igreja Católica, Pedro, na segunda epístola de São Pedro, no capítulo 3, no versículo 13, eu não sei se eu vou lembrar por completo, ali diz que estamos, me perdoe, peço licença a vocês, Sônia, por gentileza, está em cima da mesa. É um versículo muito curto, que digo todos os dias em minhas orações, mas... Muito obrigado, Sônia. Mas nós, diz São Pedro, na sua segunda epístola, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. É isso. Esse versículo fez eu escolher o número, e desse número nasceu toda essa nossa história. Muito obrigado. Me perdoe, senhores vereadores, senhores vereadores, o público presente, eu me esqueci, já fiz isso em outros momentos, mas eu tenho que repetir agora. O agradecimento aos servidores dessa casa, me perdoe, os servidores dessa casa que foram extraordinários desde o primeiro dia que eu pisei aqui. Então, eu não vou nem dizer nome, talvez, eu sempre, quando eu falo dos servidores, lembro cada um e cada uma com carinho. Eu não vou citar nome de ninguém, porque a gente são muitos e vou esquecer, mas é sincero o meu agradecimento a cada um e cada uma. Eu acho que todos nós vereadores, aqueles os mais antigos, que chegaram depois, sabem o quanto esses servidores são atenciosos, comprometidos e imparciais. Trabalho para todos e todas com a mesma dedicação e o mesmo carinho. Muito obrigado a todos mesmo. Parabéns mais uma vez ao nosso colega Carlos Mariucci. Renovamos aqui o nosso desejo de muita sorte, muita felicidade, que Deus abençoe sempre a sua vida, e ter a certeza de que nesse período o senhor desenvolveu exemplarmente esse mandato. Enquanto o Carlos Mariucci faz os seus cumprimentos, abro as inscrições para os eventuais pronunciamentos. Vereadores, Tenente Edson Luiz, Luiz Pereira e Chico Caiana, excelência. Com a palavra, o vereador Tenente Edson Luiz. Declina o vereador Edson Luiz. Com a palavra, vereador Luiz Pereira, vereador Chico Caiana. Dessa forma, encerramos nossa sessão. Daqui a pouco, às 19 horas, teremos mais uma histórica sessão solene de posse dos nossos vereadores mirins. Declaro encerrada a sessão.